telespectador, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Intervir em Saúde, realizado pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza. Ele é médico formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem residência em psiquiatria no Hospital Juqueri de São Paulo. Ele tem mestrado na UCDB em Medicina do Sono, é doutorado pela Unicamp, também em Medicina do Sono, PhD em Saúde Mental na Universidade de Lisboa e é atualmente professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Zé, muito obrigada por aceitar o nosso convite de vir ao nosso programa. E nós vamos falar sobre um tema que você domina super bem, que é o sono, distúrbios de sono. Então, começa, por favor, nos definindo como que a gente pode falar do sono. O sono é um fenômeno biológico onde acontecem muitas mudanças físicas, psicológicas no organismo e a gente também está ligado ao meio ambiente. A gente não morre, dorme e ressuscita no outro dia, não. O hormônio do sono é produzido, o hormônio do crescimento é produzido durante o sono, 85% dele. O hormônio do sono, melatonina, é produzido mais durante a noite do que de dia. Muitos diagnósticos são feitos também à pessoa durante o sono. Entendi. E quais são os distúrbios, pelo menos os mais frequentes distúrbios do sono? 88 distúrbios do sono descritos, o mais comum é a insônia, 30% da população. Segundo lugar, a apneia do sono, aí vem o sonambulismo, paralisia do sono e outros. Né? Escuta, Zé, me diz uma coisa, a insônia é 30%, é? Muita coisa, 30%, não? Em Campo Grande, 19%. Nossa incidência é menor? Isso. Que foi dados do seu doutorado já. Isso, foi. Mas a insônia é ficar completamente sem dormir? Explica um pouquinho pra gente. A insônia tem critérios. 3 vezes na semana, no mínimo, durante pelo menos um mês. A pessoa tem 30 ou mais minutos para adormecer, 3 ou mais despertares na madrugada, ou então despertar mais cedo que de costume e não dormir mais. Isso com comprometimento no dia seguinte ainda. E essa insônia, ela é assim... Cabe também falar daquela insônia quando está preocupado, quando está ansioso ou não? Não. Essa é uma situação momentânea? Momentânea. Tem que ter esses critérios que eu falei para ser considerada a insônia propriamente dita. E qual que é o impacto desse distúrbio de sono na sociedade? O que isso causa? Muito bem. As preocupações, a questão também de excesso de responsabilidades, despesas, dívidas, inversão de valores da sociedade, essa problemática toda político-social que passamos e econômica, dá um impacto muito grande na qualidade de vida, porque a pessoa tem uma noite mal dormida, aí não vai ter concentração, memória adequadas no outro dia, sonolência, aumenta acidente de trânsito, acidentes domésticos, acidentes de trabalho, é muito grande o impacto negativo da insônia. Não vive direito, né, Não Zé? vive direito. E como é que você diagnostica esse distúrbio do sono? É só com anamnese ou você faz algum exame também? A anamnese é soberana, o exame mental, o exame físico, mas existem exames, por exemplo, a nasoscopia, para verificar, o otorrino verifica se tem um bom fluxo aéreo na respiração da pessoa, ou então ele dormindo, a polissonografia, ou então durante o dia, teste de latência múltipla do sono. Latência é o período de adormecimento, então a pessoa durante o dia, ela dorme na clínica do sono e é acordada a cada 20 minutos, várias latências, para verificar se tem algum distúrbio, por exemplo, como a narcolepsia, que é dormir em qualquer canto de repente, né? Entendi. E alguns até caem no chão, ficam gelados. Isso deve ser bem complicado, essa narcolepsia, né? Narcolepsia associada à catalepsia, já tivemos casos de pessoas que foram enterradas vivas no passado, né, por conta disso, porque eles ficam gelados mesmo. Se a nossa temperatura já diminui quando a gente dorme, perante a catalepsia fica mais gelado ainda o corpo. Né? A gente escuta isso da história antiga, E né? é verdade. E é verdade mesmo. Meu Deus. E me diz uma coisa, mas todo mundo faz polissonografia? Não. Não. Só aqueles que necessitam realmente, como por exemplo indícios de narcolepsia, a teste de latência múltipla. À noite, por exemplo, indícios de sonambulismo, indícios de apneia do sono, né? Indícios de paralisia do sono, que é quando a pessoa acorda o cérebro, mas o corpo fica paralisado e ela escuta, mas não consegue se mexer. Né? Então a polissonografia são nessas condições aí. Mas todas as condições que você está me falando, que são distúrbios, todos são tratáveis? Tem coisa que você trata, tem coisa que passa? Como é que é?
Todos são tratáveis, aí dependendo das circunstâncias, por exemplo, se o motivo é algum distúrbio da respiração com otorrino, aí com o psiquiatra os distúrbios relacionados mais à parte comportamental, subjetiva, mental, né? Aí essa parte neurológica também pode ser tratada por algum especialista em medicina do sono, ou mesmo neurologistas, neurofisiologistas, né? Quem que trata sono, Zé? Olha, a medicina do sono, nós temos hoje no Brasil uma série de especialidades e é bem ampla, né? Então, desde o neuro, do otorrino, do psiquiatra, do cardio, pneumologista. Então, é bem amplo. Quando a gente vai em congresso, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Né? E hoje é uma especialidade, medicina do sono? Especialidade, já desde 2013. Era uma área de atuação ou é uma especialidade? Especialidade médica. Médica mesmo? Medicina do sono. Interessante. E o que é a apneia do sono, Zé? A apneia do sono, a pessoa para de respirar dormindo. Geralmente associada com um ronco, ela para, às vezes fica 1 minuto, 1 minuto e meio, alguns chegam a 2. O sono não aprofunda, porque se aprofundar ela morre. Né? E como não aprofunda o sono, de dia tem muita sonolência, irritação, inquietação, falta de concentração e de memória. Né? Você falou que pode chegar à morte? Já aconteceu de morrer? 10% dos casos dos apneicos morrem dormindo. Morrem dormindo? Muitos já cardiopatas, coronariopatas, que perante a instabilidade da respiração, a hipopneia, que é uma diminuição muito grande, ou a apneia, a paralisação, ali ele morre. Perigo, né, Zé? Pode. Nossa. E o tratamento para isso? O tratamento vai depender do tipo de apneia, se é obstrutiva, obstrução da respiração, né? Ou então se é central, em nível do sistema nervoso central, ou mista, as duas coisas, né? Vai desde cirurgia, aparelhos bucais, aparelhos nasais, o chamado CPAP, que é de pressão aérea positiva. Então depende da causa da apneia e o tipo de apneia é feito o tratamento. Entendi. E assim, o tratamento é dependendo do tipo da patologia, né? O tipo da patologia. Existem medicamentos também que intervêm, não na apneia, por exemplo, mas em outros tipos de consequências, sim. Por exemplo, as consequências da apneia do sono, sonolência diurna, aí existem estimulantes para o cérebro, do sistema nervoso central, né, para tomar durante o dia. Mas tem que tratar a causa, a origem lá, a apneia, senão não adianta só as consequências. Por isso, assim, importante investigar com o profissional correto, né? Ah, sim, sem dúvida. Outra coisa, tá uma moda agora, né, Zé, de usar melatonina. Tá certo? Tá errado? O que a gente orienta para o público? Está errado. A melatonina, na verdade, ela tem sido vinculada no Brasil como um suplemento alimentar. Tem um hormônio, né? Mas na verdade a original mesmo, ela é preta, comprimido preto, num frasco preto, para tomar no escuro. Eu vi uma vez num congresso... Ela é sensível à luz? Ela é sensível à luz. Eu vi uma vez só nos Estados Unidos num congresso lá. Sim. No Brasil ela não é autorizada, ainda está veiculando... Alguns estudos estão sendo vinculados, ainda não está autorizada pela Anvisa. Eu nem recomendo comprar nem a verdinha, nem a laranjinha, nem uma outra caixinha mais baixinha, que não vou dizer os nomes, mas as pessoas sabem. Porque eles compram no Paraguai e nos Estados Unidos. Vem sem teste de bioequivalência, que é para dar o produto a sua qualidade. Vem sem uma responsabilidade. Quem é que vai ficar responsável por isso? Eu costumo dizer, eu escrevo na receita, não tomar sua melatonina. Porque eu não me responsabilizo pelas consequências que ela possa dar. Essas que vêm importadas. Se é que são realmente com um princípio ativo ali dentro, mesmo dentro, né? Ela pode ser cardiotóxica, em pessoas que já têm uma predisposição. Né? Então a responsabilidade é muito grande. Né? Eu não tinha noção disso. Sim. Quando sair, você pode ter certeza. Quando sair o medicamento em nível nacional aprovado pela Anvisa, vai ser um boom, né? Porque aí vem o original mesmo. Né? E o comprimento é muito estranho. É preto, né? Caixa abrindo escuro. Tudo preto. Um lacre por dentro do frasco, é um frasco, um lacre, parece um papel alumínio, mas não é. Tem sensibilidade, então, à luz? Tem total sensibilidade à luz, porque o que é a melatonina, o hormônio? Ele é produzido pela glândula pineal, que tem dentro do cérebro, e aí ela abre no escuro e o organismo produz a melatonina. Qualquer barulhinho, qualquer luminosidade, ela fecha e não produz mais a melatonina. Né? Ô Zé, será que por conta disso deve ter relação? Que, por exemplo, nossas crianças, por exemplo, os prematuros,
que vive em CTI muito tempo e que fica ligado direto à luz, também tem distúrbio de sono? Sim, com certeza. Um dos motivos? E não só em hospitais, mas as mães que deixam as crianças com luz acesa por ansiedade dela, que está lá toda olhando, pega para ver se está vivo. Não pode, né? Porque hoje, quando fui o diretor do hospital, a gente preocupava muito com a ambiência do berçário por conta disso também, né, Zé? Sem dúvida. E me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho do distúrbio de sono na infância. Que criança tem muito isso, né? Ah, meu filho não dorme, acorda a noite inteira. Eu não durmo nada, né? Então é uma queixa comum, principalmente aqui no meu consultório de neuropediatria, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essas parassonias, o que pode desencadear isso, o que é importante a rotina de sono, explica um pouquinho pra nós. Assim, a criança tem que acompanhar o ritmo da casa, então não é porque ela está ali crescendo, porque é muito arteira, bagunceira, que tem que seguir o ritmo dela, não. Os pais têm que colocar uma rotina, um relógio biológico já instituído desde criança. É natural que um seja mais matutino, outro mais vespertino, outro mais noturno, mas que saiba que o sono da noite é o principal, porque o ser humano é um ser diurno, então tem que dormir à noite, né? Quarto escuro, sem fator de distração, não ficar encostando na criança para ver se está viva, porque ela vai despertar, né? É natural isso. Horário de dormir é horário de dormir, né? Tem que ter essa regulamentação já desde casa. E muitas vezes a insônia da criança é em virtude de maus hábitos da própria família. Porque ela está no quarto dela, mas o som está ligado, é tudo alto, né? Ou então ela vai dormir no quarto dos pais que tem televisão. Então não vai conseguir dormir adequadamente. Né? É verdade. Eu sempre comento com meus pais que, olha, a culpa é um pouco de vocês, dos hábitos, da criança, dos hábitos, dúvida. Exatamente. E pro adulto, vale a mesma coisa na hora de for dormir? A mesma coisa. A chamada higiene do sono, são recomendações de mudanças de hábito. Cama para dormir ou relação sexual, mais nada. Nada de televisão no quarto. Ah, mas eu tenho televisão no quarto. Desliga, aí vai deitar, certo? Porque não tem como deitar assistindo televisão, que não vai, o organismo não vai liberar a melatonina, o hormônio do sono natural, né? Certo. Pela glândula pineal. Sem fatores de distração, rádio relógio desligado, ou então virado para a parede, celular desligado, virado para baixo. Se a pessoa tem algum problema com o escuro, não vai dormir no escuro, um abajurzinho do lado ou do corredor ao lado, né? É importante esse quarto escuro. Dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário, porque o cérebro, ele não sabe que é segunda, terça, horário de verão ou não. Então vem por aí o horário de verão. Já comece 15 dias antes, já está quase na hora, de dormirmos no mesmo possível horário de verão. Entendi. Próximo horário de verão. Então, se o cara dorme hoje às 21 horas, ele tem que começar a dormir hoje às 20. Entendi. Porque ele vai ter problema com o horário de verão. Né? E muitas pessoas não acostumam, ficam 6 meses sem acostumar. Outra coisa, Zé, quando vem aquela vontade de dormir, é a hora que nós temos que deitar, né? Ah, sim. Depois que passa, essa hora é mais difícil de você engrenar? Como é que é? Sim, é o relógio biológico. Depois que não dorme naquele horário, é mais difícil. E durante o dia nós temos picos também de melatonina menores. Então algumas pessoas que têm depois, por exemplo, do meio-dia, que fazem a sesta, como eu, né? 60% sul-mato-grossense. Fazem a sesta, que é o pico de melatonina. Sim. É uma herança aqui dos países latinos, sim, mas também é uma necessidade biológica dos matutinos, que dormem cedo e acordam cedo. Certo. Já um vespertino não vai poder fazer a sesta no horário que ele mais produz. Entendi. E um outro pico que alguns têm entre 5 e meia e 6 horas, mas aí ele só vai dar uma dormidinha rápida se ele vai dar um plantão madrugada dentro, por exemplo, ou não. Entendi. Ótimo. Adorei essa entrevista. Obrigado. Muito obrigada. Espero você outras vezes. Eu estava louco para vir aqui. Ai, muito obrigada. Assista sempre também, por favor. Obrigada. Lógico. E você, caro espectador, prestigie nosso programa, assista e mande a sua opinião e a sua sugestão de tema, mandando e-mail para amms@eventostv.net. Muito obrigada.